hora, ela vai entender que isso pode ser um robô. E ela não aceita robô dentro da Equioption. Entende? Então, por isso que normalmente, quando você faz uma alavancagem muito grande, você é bloqueado, porque às vezes ela entende você como um robô. Isso não pode acontecer. O que acontece muita gente, a galera fala que é bloqueio, mas não é bloqueio, é o seguinte, pô, eu fiz o saque, meu saque não caiu. Ah, tá dando erro, meu saque tá demorando a cair. Por que isso acontece? Uma coisa totalmente diferente. Isso se chama liquidez no mercado. O que é liquidez no mercado? É o quão rápido você vai ter o dinheiro e o lucro que você tem na sua mão, tá? A liquidez da IK Option é D mais um. O que é D mais um? É quando você faz um saque. Ela te dá até um dia útil para que aquele dinheiro caia na sua conta. Dentro desse dia útil, ela pode aumentar um dia ou pode chegar no mesmo dia. Como provavelmente já teve gente que fez o saque e 3 horas já estava na tua conta. Como teve saque que você fez que demorou 2, 3 dias para cair. Normalmente acontece dessa forma. Só que a IK Option, como qualquer outra empresa, ela precisa de um fundo de caixa. Então, se eu faço uma alavancagem muito bruta e eu consigo um resultado muito grande, rápido e expressivo, dificilmente a Equiopt vai ter o dinheiro naquele momento para me pagar. E mesmo que ela tenha aquele dinheiro todo para pagar ali, vai prejudicar o fundo de caixa dela. E por conta disso, tem uma cláusula lá falando também que se você fizer uma alavancagem, eu acho que se não me engano, posso estar errado, tá, os números, mas 15 vezes ou 30 vezes maior do que o valor que você iniciou, você pode demorar a cair o dinheiro na sua conta. Então, são várias cláusulas, vários motivos pelo qual o seu dinheiro pode demorar a cair ou porque você pode ser bloqueado. Eu aconselho que você dê uma lida lá. Não são um, dois, três, não. São vários. Mas são vários motivos, tipo assim, que você lendo, você vai entender o porquê. Não é nada tipo assim, vou sacanear fulano de tal e não vou dar. As pessoas falam isso porque porque é orgulho você ser bloqueado, né? Porque normalmente quando você é bloqueado, a Equiops está falando que você basicamente é um robô, ou está falando basicamente que você fez uma alavancagem que para ela, pô, isso não é normal. Então, orgulho para um trader ser bloqueado é nesse sentido, na massagem do ego, no seu ego, né? Mas em si tem fundamentos o porquê ela faz isso, né? Então, mas ela nunca deixa de pagar, entendeu? A não ser que, tipo assim, pô, é uma parada muito. O que tu fez foi muito errado. Aí dificilmente ela paga, mas vai ter que ler, mano. São várias regras, não é uma ou duas, não, entendeu? Pode perguntar, Gleison. Boa tarde, galera. Boa tarde, Patrício. Não, o Gleison perguntou. Boa tarde, irmão. Deixa o Gleison falar primeiro, que ele tava com a mão levantada, tá? Fala, Gleison. É só de mutar o microfone. Eu ainda não fechei ninguém, não. Pode falar. Ó, Boa tarde, tá me escutando? Sim, pode falar. Eu queria saber sobre a taxa única, que eu tava vendo o Take Profit Top Loss lá no e-book. Aí tinha taxa única e simetria embaixo. Aí eu queria saber se é a mesma coisa ou muda. Não muda nada. Taxa única normalmente está falando para você fazer uma entrada só, né? Não é você de taxa. É basicamente a mesma coisa, não muda nada, não. Beleza? Sim. Obrigado. Nada. Matheus? Oi, bom dia. Não, Matheus, primeiro. Pode falar. Isso. É um problema com os documentos não foram verificados. Para eu sacar, eu preciso estar verificado, né? Tem que ter verificado, mano. Se não tiver verificado, não vai cair o seu dinheiro. Tá? É normal, às vezes demora 2, 3 dias, não sei quando você verificou. Mas se você verificou no final de semana, vai demorar mais, é porque é útil. Tá bom? Sim, obrigado. Nada. Renan? Bom dia. Bom dia. O Felipe Cedo, ele falou sobre as linhas, né? Sim. E ele mostrou foi no 15 minutos, nos 5 minutos. E que nem assim, eu estou operando no 1 minuto. Para mim, eu senti muita diferença. Porque a vela, ela movimenta mais rápido do que nos 5 minutos. Que nem assim. Eu não sei se você vai poder mostrar para mim a marcação da linha. Para mim, no 1 minuto. Para ver se esclarece um pouco a minha mente. Tá, vamos lá. Eu já dei um esporro no Felipe hoje.
brincando, por causa que, tipo assim, não era para ele ter passado esse conteúdo. Eu entendi o motivo, né? Muita gente estava com dúvida, mas o problema de atropelar o conteúdo que acontece isso, a galera fica com muita dúvida e não consegue tirar no momento que tem que tirar. Mas o que acontece, mano? É a mesma coisa, o sentido da marcação. Velocidade da vela, se a M1 é mais rápido? Sim, com certeza, isso é fato. Mas o fato de ser de M1 ser mais rápido do que ser em M5 não muda a marcação. A marcação continua a mesma. Agora, a sua interpretação, quando a vela bater naquela marcação, é que vai mudar. Mas isso é uma outra coisa. Você vai aprender na outra semana, pode ficar tranquilo. Mas a marcação é igual, não muda nada, tá? Agora, a sua dúvida tá no quê? Eu fiz a marcação, mas a movimentação da vela é muito rápida. Eu não sei quando que eu vou fazer entrar, quando eu vou fazer alguma coisa. Cada uma grande soluço. E isso você vai aprender posteriormente, tá bom? Entendi. Obrigado, viu? Nada, pode ficar tranquilo. Mário, pode perguntar, Mário. Oi, boa tarde, meu amigo. Tá? É, eu mesmo estava assim, meio receoso de botar dinheiro na IQ, cara. Eu gosto da plataforma dela, eu só mexo na plataforma dela, eu só opero pela Binomo. Por quê? Porque eu já fiz uma alavancagem na Binomo, em 4 horas de relógio, eu botei 3.500 e fechei os 18. E eu saquei, eles me pagaram, entendeu? Aí, por causa dessas conversas aí da IQ, eu fiquei meio assim, nunca botei dinheiro lá. Eu só participo eu botava antes e fiquei com medo, né? Eu só participo de torneio, assim, mas não tenho a segurança de botar dinheiro lá. Agora que você falou, explicou essas coisas aí, agora ainda vou, porque a plataforma dela é boa de operar. A da Binomo não é muito completa, entendeu? Ela tem quando você puxa o gráfico para um lado, para buscar, para botar a simetria, ela continua indo, cara, é uma chatice danada. É daí que não, você puxa, soltou o mouse, ela para, entendeu? Isso é verdade. E eu Isso é tenho, verdade. cara, eu tenho uma dificuldade assim. Agora, hoje mesmo eu botei 240 na Binomo e já estou com 600, né? E agora eu só vou operar amanhã, entendeu? Não, show de bola, mano. Parabéns pelo resultado, primeiramente. E, cara, eu te falei, é só você dar uma lida. Antes de você colocar dinheiro, tá com dúvida, tá com medo, vai lá e lê os critérios ali. Tá lá no site, tá? Você pode procurar no site. Lá você tira essa dúvida toda, tranquilo, tá? Tá, ó, tem Valeu. mais 2 minutinhos pra gente começar a aula mesmo. Tá bom? Quando bater 2 minutinhos, vamos pro gráfico, vamos aprender, vamos falar sobre conteúdo. Tá? Então, Souza, pode falar. Souza, suporte. Ah, oi, Tá, Patrick. Souza? Oi, Patrick. Nada referente ao conteúdo, né? É só a questão do microfone, se tá tudo ok, tá? Porque eu achei que você tinha travado tudo, né? Porque lembra daquela opção que a gente trava tudo? Não, sim, sim, mas agora eu descobri que essa opção eu posso fazer não somente quando abre a sala, eu posso fazer a qualquer momento. Ah, tranquilo então, Patrick. Entendeu? Beleza. Tá, Por tô isso, aqui, eu e Ronaldo. show, beleza. Valeu? É Por nóis. isso que eu optei, nada, obrigado. Por isso que eu optei em trocar essa ideia com a galera, né, que é importante, esse diálogo antes, para a galera ir entrando, a gente conversando, e depois, quando começar a aula, eu fecho todo mundo. Ô, Daí, pode falar. Ô, Patrick, Opa, tá ouvindo? Oi? Boa tarde, paz e bem, irmão. Ô, Patrick, referente àquele aplicativo da OAB, lá no Play Store, aí eu fiz como o Felipe tinha falado, né? Tem um capital de R$ 1.000, aí eu coloco lá em cima o capital e mais o payout, Uhum. correto? Ele vai me dar Sim, já o valor das entradas entradas. que eu tenho. Show. E só que ali acho que, se eu não me engano, são 4 ou 5 entradas no total que ele faz. E depois ele não muda mais esse. É diferente, por exemplo, assim, os 5x tem mais entradas, né? Mas isso, a minha dúvida é essa aí. Ali depende do valor que você tem de banca, por exemplo. Ah, cara, é uma dúvida bem interessante, tá? Tua dúvida não é ruim. Qual é a dúvida dele? Ele chega na IKEA, só para a galera que não chegou depois também ouvir. Ele chega lá no aplicativo, coloca o valor dele, só que ele vê que o valor, vamos supor que ele vai fazer 5x. Ele chega lá no máximo, no término das 5x, depois do término das 5x, o aplicativo não fala para ele continuar. Não é isso a sua dúvida?
Exato, ele fala assim, é meta batida, pega a gordurinha lá e se quiser operar com a gordurinha e tal, E ela é manda isso que ele isso. fala. É porque o que acontece? O aplicativo, ele é feito para você bater a meta. Ele não é feito para você alavancar. Quando você bate em todo o térreo, vamos supor, bati o térreo da 4x, você bateu a meta da 4x. Depois que vai acontecer ali a alavancagem. Você vai fazer o soro nível 1, vai fazer os soros inversos, pá, e aquilo ali é a alavancagem. Então, se você fez as 10x, vamos supor, no aplicativo só vai estar explicando como fazer o térreo. Fez o térreo, ela vai de você fazer a aplicação da continuação ou não. E como você faz? É soros inversos, soros inversos, fica assim até você errar duas consecutivas, ou você vai depender da forma que você estiver operando ali, mas normalmente eu paro quando erro duas consecutivas. Entendi. Os soros Tá bom? inversos que você diz, irmão, é o valor, né? Tipo assim, eu entrei com R$ 10, aí que nem tá pagando 76, vai dar 7,60. Eu pego esse valor e entro com esse valor depois. Esse é o soro inverso? Isso aí. Vamos supor, entrei com R$ 100, ganhei, beleza? O primeiro, eu ganhei a primeira, R$ 100. Vou entrar com a outra, 180, né? Para poder montar. Montei 180, ganhei 180, eu entro só com lucro. Só com lucro. 135. Acho que é 140, né? Entro só com 140. Ganhei 140, eu pego o 130, o 140, né? Vou botar. Pego o 140 e o resultado do 140. Que vamos supor, agora eu Entendi. também não sou tão bom de matemática. Vamos supor que seja R$ 100. 140 mais R$ 100. Aí você vai entrar com 240. Perdeu, você volta para o 0 a 0. Ganhou, você pega o resultado que você ganhou e vai usando, vai fazendo soros. Entendeu? Entendi. Então dá para usar o aplicativo como térreo e depois você continua na outra planilhinha lá, né? Eu tava até Exato. pensando isso. Até Porque lá na. porque, isso que eu ia falar para vocês, o aplicativo ele ensina a base, mas ele não vai ensinar todo o gerenciamento, ele tem a base ali para vocês. Vocês não têm que somente contar com o aplicativo. Pô, não sei nada, o aplicativo é a melhor solução. Mas você está na mentoria, você está aqui para aprender mais. O aplicativo é só um material que vai agregar a você. Entendeu a diferença? Eu entendi, Patrick. Fico agradecido, irmão. Obrigado. Deixa eu mutar agora todo mundo. Beleza, mutei todo mundo agora. Tenta alguém de mutar aí para ver se não funcionou. Cadê meu suporte? Suporte, tenta te mutar aí para ver se vai. Ah, viu? O pai aqui é brabo, filho. O pai que tá em outro nível. Se liga, rapaziada. Vamos lá. Bom, essa semana a gente falou sobre os 4 primeiros movimentos, ó. 4 primeiros padrões. Ó, daí, eu vou pedir para você abaixar só a sua mãozinha, tá? Porque senão depois confunde, por favor. Mano, desculpa que eu tô muito resfriado. Não sei o que aconteceu. Eu moro lá no frio, lá no frio eu não fico resfriado. Vim pra cá pro Rio, tá calor, mas mesmo assim eu tô todo entupido. Então, releva aí, se qualquer coisa vocês não entenderem, manda mensagem aí que eu respondo da melhor forma possível. Minha voz vai ficar meio esquisita. Então, vamos lá. Falamos sobre os 4 movimentos, 4 padrões iniciais. Falamos sobre vela de descanso, falamos sobre vela de final de movimento, falamos sobre vela de exaustão e qual foi a última que a gente falou também? Deixa eu pegar aqui que eu nem lembro agora. Desculpa. Tem que pegar minha cola, né? Eu sempre deixo a colinha aqui pronta para poder dar aula para vocês certo, né? Calma aí. Mas quero ver quem sabe. Quero ver quem sabe aí. Vela de força, exato, mano. Exato, perfeito. E falamos sobre a vela de força. Todos esses 4 movimentos, galera, já é o suficiente para vocês ganharem dinheiro no mercado. Se vocês só aplicarem esses 4 movimentos, vocês vão ganhar dinheiro no mercado, beleza? E vocês vão aprender como tem gente já fazendo grana, tendo resultados junto com esses padrões. Só que vocês sabem colocar entendem ele na teoria. Nesse decorrer da semana agora, a gente vai começar a colocar em prática. Então, a gente vai pegar aqueles 4 padrões que eu já ensinei para vocês e vamos para o gráfico. Vamos tentar achar eles, vamos tentar operar em cima desses 4 padrões. Patrick, se não der para operar esses 4 padrões e aparecer outro padrão, você vai operar? Talvez até eu opere. Mas a questão total é trazer esse tempo agora para a gente colocar em prática esse padrão e tirar a dúvida que vocês têm sobre esses padrões. Então, sobre esses 4 padrões, ficou alguma dúvida antes de a gente entrar no gráfico? Se ficou, levanta a mãozinha aí para poder tirar a dúvida de vocês.
Ah, Daniel, já estou tendo resultado apenas com esses padrões. Top, mano. Não vai dar para desmutar, galera. Se estiver tentando desmutar, não vai conseguir. Tem que levantar a mãozinha. Show, show, beleza. Já vou responder vocês. Só deixa eu responder o Leônio, porque o Leônio fez uma pergunta muito interessante aqui no chat. E quem chegou agora e não pegou esses padrões? Para quem chegou agora e não pegou esses padrões, fica calmo, que vai ter o meu resumo, vai ter a minha colocação em prática, mas o Felipe ainda não falou sobre os 4 padrões, então ele vai ter que falar essa semana. O Francis vai terminar de falar esses padrões também, então ele também vai falar essa semana, beleza? Então, com certeza, vocês vão ouvir os 4 padrões aí dessa semana, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, vamos aqui por ordem. Quem me chamou primeiro foi o Diego. Cadê Diego? Calma aí. Estão me ouvindo? Alô, alô? Então, aqui entrou gente aqui na hora e mudou o lugar, o negócio do lugar. Cadê o Diego? Diego, pode falar, Diego. Boa tarde, Patrick, tudo bem? Boa tarde. Patrick, eu tenho uma dúvida só no. É que eu estou meio resfriado também, por isso que a voz está meio ruimzinha. Ah, É só no Kendo do final de movimento. O Kendo do final de movimento eu pego ele no final, na zona de simetria ou eu deixo ele romper para pegar o Kendo do final do movimento? olha, tem uma coisa que vocês têm que entender. Acho que alguém me fez essa pergunta no Instagram. Não sei quem foi. Não sei se era aluno também, mas eu fiz uma postagem lá falando sobre quem é do final de movimento. Né? E me fizeram essa pergunta. Abaixa a mãozinha, tá, Diego? Depois, como eu respondo você agora, abaixa a mãozinha para a gente não confundir depois. Tá? Se precisa estar na simetria ou se ela pode romper. Cara, preferência que ela esteja na simetria, não rompa. Mas todos os padrões, existem algumas exceções. E essas exceções vocês vão aprender conforme a gente vai colocando em prática. Por exemplo, hoje a gente vai colocar em prática. A gente vai tentar operar esses padrões. Como a gente vai estar observando, falando sobre esses padrões, vocês vão ver que existem alguns momentos que, às vezes, um pavio, às vezes, o tamanho da vela, às vezes, o fato daquele padrão estar respeitando demais vai fazer com que você consiga operar mesmo que ele rompa um pouquinho. Porque no mercado, quando eu coloco uma linha de simetria, eu tô escolhendo um momento gráfico, um momento onde que eu vou fazer uma decisão. Mas não significa que ele tem que respeitar aquela linha específica. Ele pode subir um pouquinho e depois voltar. Ele pode ficar 10 centímetros, 10 centímetros não, 10 milímetros e vai funcionar da mesma forma. Então, todos os conceitos, eles têm as suas exceções. E essas exceções vai de cada trader, faz a sua visão do mercado. E por isso que é muito importante, e por isso o diferencial de uma mentoria. Se for somente um curso, eu falarei para vocês quais são os padrões e eu mandar você se virar. Só que só isso não funciona. Isso é o padrão. Aquele padrão assertivo vai transformar aquele padrão sendo uma merda, porque você não vai saber botar em prática. Agora, com o fato de a gente colocar em prática e você estiver junto comigo, a gente colocando junto, é que você vai começar a observar. Na última aula que a gente fez sobre o primeiro dia que a gente fez operacional, que a gente conseguiu operar também, a gente já saiu positivo. Né? Teve gente fazendo 7x0, 5x0, teve gente fazendo boa alavancagem. Então, hoje a gente vai continuar a mesma coisa, tá bom? Vou tirar a dúvida do Emanuel e do Pedro. Depois a gente vai para o gráfico de uma vez, senão a gente vai ficar enrolando, tá bom? Mas acho que eu respondi você já, Diego. Não vai conseguir falar como tem você. Mas eu não respondi a pergunta, manda mensagem aqui para mim. Que eu soltei. Emanuel, pode falar. Patrick, bom dia. Pô, eu ainda estou com um pouquinho da identificação daquele candle de ruído, sem expressão. Cara, o candle de ruído, ele é um candle sem expressão, é fraco, é sem pavio. Mas sabe quando você vai perder total a sua dúvida? Quando a gente falar sobre movimentação de vela, tá? Porque até lá você vai ficar com aquela dúvida, caraca, será que é ou não é? Mas essa dúvida que você tem, muitas vezes não é pelo padrão, é a falta de confiança que você tem em acreditar que você está fazendo certo. Entende? Sim, entendi. Então, o meu conselho que eu dou para você, vamos começar a operar, vamos começar a fazer tudo. É um candle de ruído, não faz nada. Observa e faz sua entrada mental, para você começar a ganhar confiança naquele operacional. Entendeu? Quando você vê que você está fazendo, está dando certo, você vai começar a fazer. Porque essa pergunta você já fez para mim outra vez, não fez? Não. Não foi tu, não? Acho que não sei quem foi, então. Teve um rapaz que fez a mesma pergunta sobre candle de ruído, então eu estou confundindo, desculpa. Mas que eu falei a mesma coisa. O candle de ruído, você vai ter que ver como que funcionou, aonde que ele está e o que ele está dizendo.
Porque o queido de ruído pode falar que vai entrar, fazer uma entrada para os dois lados. Vai depender de onde que ele estiver, na simetria e como que ele se formou. Para você saber se é uma entrada para put ou para cal. Ou se você vai simplesmente fazer nada. Então, a ideia é você primeiro observar ele, ver como que ele se forma, ver onde que ele está se formando, para depois você começar a operar ele de forma consistente. Não precisa se apressar e tentar operar agora. Beleza? Show ou não? Sim, entendi. Show. Pedro, vamos lá. Pedro. Fala, Patricão. Bom dia. Deixa eu te falar, amigo. Então, todas as velas, assim, os 4 padrões que você apresentou, que são gatilhos de entrada, eu já estou tranquilo, já estou bem treinado. O meu problema que eu quero que você tire minha dúvida é nos padrões em que você é alerta de loss, tá ligado? Tipo a vela de exaustão, por exemplo. Eu não consigo identificar perfeitamente a vela de exaustão, eu sempre confundo ela com uma ou outra. Queria que você me desse uma dica para eu saber exatamente que ela é de exaustão e sair fora, entendeu? Cara, a vela de exaustão ela vai vir uma sequência de cores, né? Porque o que acontece? A vela de exaustão, como exemplo que você falou, ela é uma vela que ela vem numa sequência de cores, mas é uma vela que se assemelha muito com uma take profit, uma vela de força. Pois Então, a questão é você encontrar os seus critérios para você identificar que aquilo é uma vela de força. Por exemplo, às vezes, se tiver 2 velinhas vermelhas, mas essa é 2 velas vermelhas, mas a maior bate uma simetria, fecha uma simetria, eu, Patrick, opero uma vela de take profit stop loss. Mas você, como você está com essa dúvida, eu aconselharia você não pegar. Até você entender que a diferença. Você tem que saber as principais diferenças entre a vela de descanso e a vela de final de movimento. A vela de movimento, ó, take profit stop loss. Exato. Ou então, sabe o que você faz? Vou melhorar a sua vida de 100%. O que é uma vela de take profit stop loss? É uma vela que ela vai de uma simetria a outra. Show. Ela é maior do que as 4 anteriores, né? Isso, ela é maior que as 4 anteriores, ela começa numa simetria e para na outra simetria. Show, e a gente opera para reversão, no caso. Exato. Essa é uma vela take profit stop loss, né? Mas é qualquer coisa que saia desse padrão, você não opera. Porque ela não é uma vela take profit stop loss. Resolveu o problema. O que eu estou fazendo é nem pegando essas velas, pegando só a força, final de movimento, descanso, aquelas que eu já tenho controle. Não, isso aí. Galera, uma coisa, isso é muito bom, você tá certo fazer isso. Uma coisa, galera, que eu quero explicar para vocês. Ó, hoje, aqui na alavancagem de opções binárias, nós temos 10 padrões, tá? Que a gente acrescentou mais 2, né? São 10 padrões muito assertivos e que, se você utilizar no mercado, vocês vão ganhar dinheiro. Só que entenda uma coisa. São 35 dias de mentoria, somos 3 professores, mais as aulas bônus, que é o professor Jorge para tirar dúvidas e a aula de mindset. Vocês não vão conseguir ficar 100% em todos os gatilhos. E vocês não precisam disso. Vocês precisam executar o que vocês sabem da melhor forma possível. Por exemplo, o Pedro, ele está bom naquele gatilho, ele faz aquele gatilho, ele sabe que funciona para ele. Ele vai usar aquele gatilho ali. E o restante ele vai aprendendo. Não caia na noia de falar o seguinte: eu tenho que aprender a fazer a vela, saber o que é uma vela de exaustão. E toda vez que você mete estou dando exemplo, tá? Toda vez que aparece uma vela de exaustão, você tenta operar. Tenta se especializar em 1 ou 2 padrões, fique bom deles. Somos 4. Fica bom em 2 padrões, depois você vai para os outros 2 padrões, enquanto você vai aprendendo o restante. Que isso você vai conseguir ter resultado dentro da mentoria. E quando você sair da mentoria, você vai sair sabendo os 10 padrões todos, ou você vai sair com 8, 9 padrões já engatilhados, sabendo fazer exatamente o que tem que fazer. Mas não tenta pegar tudo de uma vez só. Pega e entenda o conceito de cada padrão. Porque vocês vão ver aqui agora como a gente vai estar operando, que mesmo sendo um padrão perfeito ou não, existem alguns momentos que a gente vai pegar o padrão imperfeito. Existem outros momentos que o padrão vai estar perfeito, mas a gente não vai pegar. Então, essa didática que vai fazer a diferença. Beleza? Essa didática que eu estou explicando para vocês vai fazer a diferença do caramba. É o que vai fazer você ser consistente ou não. E junto com os padrões que você já sabe, encaixando os 2, acabou. Você vai conseguir ter resultado. Mas faça isso. Pô, eu sou bom nisso, estou fazendo isso aqui, opera isso aqui.
Ah, eu estou com dúvida com uma vela de exaustão. Faz o que o Pedro faz, tira a dúvida, pergunta, a gente vai trocar ideia, a gente vai vendo no gráfico. Mas a grande questão é, o que é uma vela de exaustão? Quando você entender o que é uma vela de exaustão, você vai saber exatamente como que ela vai se formar. A vela de exaustão, ela vem numa sequência de velas vermelhas da mesma cor, ela é maior do que as anteriores, ela bate numa simetria, não sai de uma simetria, mas ela bate numa simetria, normalmente ela está em tendência. Todos esses conceitos é totalmente diferente de uma vela que tem prova estapulógica. Apesar das duas velas terem o mesmo tamanho, entre aspas, vamos botar assim, uma está vindo uma característica totalmente diferente. A take prova stop loss, ela sai de uma simetria, busca outra simetria, é maior do que as quatro anteriores. Ela normalmente ela pode deixar aquele paviozinho e voltar para dentro da zona. Isso tudo é característica da take prova stop loss. Não é completamente diferente da exaustão. Tudo bem vocês não saberem, tá? Não estou falando que é errado vocês não saberem. Não estou falando disso. Estou falando o seguinte: uma vez que você entendeu completamente o que é uma vela de take prova stop loss, o inverso daquilo é tudo aquilo que você não vai operar. Depois você começa a entender, pô, isso aqui é isso aqui é aquilo, e você vai colocando em prática, tá bom? Consegui te responder, Pedro? Pedro? Não sei se eu mutei. Show de bola, Patricão. Respondeu. Respondi. Mantendo o que a gente sabe certo e vai aprendendo o resto. Isso aí, tá bom? E Valeu. pegando essas questões, tenta definir o que é cada vela, antes de você tentar achar ela. Porque qual é o problema de vocês, da galera nova? Ela quer achar a vela antes de aprender. Entende? Não, mal sabe o que é uma vela tem prova stop loss. Vai ver qualquer vela grande que quer operar. Entendeu? É aí que mora o problema. Tem que entender os conceitos da vela e do movimento primeiro. Beleza? Então vamos lá, galera. Agora eu não vou responder as perguntas, vou deixar a pergunta para responder depois, tá, Alexandre? Alexandre Xande, depois tu me lembra que você foi a primeira pessoa a fazer pergunta, tá? Vamos agora para o mercado, vamos fazer umas operações, vamos tentar colocar esses 4 padrões, tá? Para dentro e ver como que ele vai estar. Qualquer coisa, eu vou liberando para vocês tirarem dúvidas de vocês. Agora, uma coisa que é muito importante. Cada um de vocês são responsáveis pela banca de vocês. Beleza? Isso é muito claro, muito rápido. Batemos meta na última vez, pode ser que a gente possa estopar hoje. Eu estopo assim como vocês estopam também. Então, se for operar, respeite o gerenciamento de vocês, tá bom? Se for fazer alavancagem, pega parte do lucro e faz uma alavancagem. Se já for estopado, não opere, fica na conta demo, olha nossas operações, tire a dúvida, participe da aula, mas não faça operações. Vocês têm que ser responsáveis pela banca de vocês. Assuma essa responsabilidade para que vocês também possam assumir a responsabilidade de amanhã fazer 10 mil, 15 mil e ficar rico com o mercado. Beleza? 1 para sim e 2 para não. Entenderam? Show. Eu não vou abrir meu gráfico, porque, como eu te falei, eu quero que a gente esteja operando junto. Então, se a gente vai operar junto, não tem como você olhar para o meu gráfico e olhar para o seu gráfico ao mesmo tempo e operar junto comigo. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui em binários. Estou em binários, tá bom? Digitais, você viu como tá? Digitais está alto, mas tem um direito, caramba. Então, eu vou abrir binários, beleza? Binários. Eu estou no EURUSD. Vamos abrir aqui. Vou abrir também o EURO-GBP, EURO-JPY. 3 ativos iniciais, tá vendo? Vou mudar o valor aqui, para não fazer BO. Ó, aqui nessa velinha aqui, no EURO-GBP, deixa eu ver. Quem acha que essa velinha do EURO-GBP é uma velinha de final de movimento, coloca 1. Quem acha que não seria uma vela de final de movimento, coloca 2. EURO-GBP, tá? Tá se formando agora. A velinha de 11,53. Vou botar o chat aqui. Pronto. Tirar aqui. Show, exato. Tá, vou repetir os pares de novo. EURO-USD, EURO-GBP e EURO-JPY.
Galera, essa velinha aqui no Euro GBP, ela parece muito uma velinha de descanso. Sim, tem todas as características. Ela vem numa sequência de vela da mesma cor, ela pega numa simetria, ela é menor do que a anterior, vindo a anterior sendo uma vela de força, tudo igual. Sendo que o que vocês precisam prestar atenção? O pavio na parte de baixo era muito maior no pavio da parte de cima. Isso indica para mim que isso é um padrão não perfeito no mercado. Ela não está no padrão perfeito. Mas olha que interessante. Mesmo ela não estando no padrão perfeito, o que ela fez? Ela respeitou. Então, pare e analisa aqui comigo agora. Vamos ser racional, tá bom? Sendo bem racional. Cadê a Patrícia? Sempre que fala. Tá, vou falar assim, pode deixar sempre que falar, tá com, tô com um delay. Beleza, sempre que eu falar, vou falar o horário, tá? Pode deixar, desculpa. Então, vamos aqui, na vela de 11,53. Aí a gente viu que ela tem todas as características para ser uma vela de final de movimento. A única coisa que complica é o fato dela ter deixado o pavio maior no movimento para alta, né, do rompimento. E isso é um grande fator determinante para a gente não pegar uma operação, caso for necessário, tá? Só que você concorda comigo que se num padrão imperfeito dessa vela, ela está respeitando, esse nosso padrão ele tem maior probabilidade de estar dando bom hoje ou menor probabilidade, sabendo que ela respeitou, mesmo não sendo um padrão perfeito. Quem concorda comigo, coloca 1, quem concorda, coloca 2. Show. Então, ela tem uma grande probabilidade de acerto, mesmo não sendo um padrão perfeito. Patrick, então você vai operar na próxima vez que surgir? Não. Essa é uma análise que eu estou fazendo no mercado. Esse padrão está respeitando bastante. Só que agora eu quero ver se no próximo padrão perfeito ela vai respeitar também. Se ela for respeitar também, eu continuo. Esse tipo de análise que eu estou falando com vocês, ela funciona quando eu encontro um padrão imperfeito. Quando eu encontro o padrão perfeito logo de cara, eu já começo a operar daquele logo a partir do segundo. Beleza? Então já tem um gatilho aqui para a gente poder analisar. Olha que interessante o número JPY. Vocês ainda não aprenderam. Somente quem estivesse aí acompanhando o nosso YouTube, meus vídeos, ou quem acompanha... Não, acho mais no YouTube ou quem me acompanha no Instagram também, né? Que é aqui, ó. Aqui no Euro JPY, a partir da vela de 11,51 até a vela atual de 11,57, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma zona enorme de retração. Bastante pavio, tá bom? O mercado deixou bastante pavio até grande. O que eu vou fazer? Eu vou deixar um alarme, tá? Patrick, como que eu ativo esse alarme? Você vai pegar seu mouse, vai lá do lado esquerdo, você vê que apareceu um negócio cinza, tá vendo? Aonde você vai se movimentando, vai mudando o número, tá vendo? Quando você clica ali naquele sininho, você está deixando ali um alarme. Caso o mercado volte a descer ali, eu vou voltar para esse ativo para ver se é válido ou não fazer uma entrada para retração, beleza? Olha o que a vela no Euro JPY acabou de fazer também. Ela continua a vela de 11,58. Ela veio no movimento trator, bateu ali em cima e está voltando a retrair. Beleza, show de bola. Mas veio no movimento trator, não farei operação. Tá? Vamos deixar lá um paviozinho em cima também, ver se o mercado como se comporta ali. Ó, Euro GBP começou a perder força naquela simetria, não está fazendo nada de interessante. No Euro USD, aqui, eu tenho na vela de 11,57, um pavio muito grande, até maior do que o corpo da vela, a vela posterior, né? Segurando aquela zona. A vela de força depois é uma vela de força, mas não tem força nem para romper esse pavio. Como ela não tem força nem para romper esse pavio, eu acho difícil ela continuar com muita força para romper para alto, né? Mas vamos aguardar para ver como que ela vai ficar, enfim, para saber se vai acontecer uma coisa interessante ou não. Ó, Euro GBP é uma das entradas que eu já ensinei para vocês, lembram? No ATC. Primeira do movimento, segunda do movimento, terceira do movimento. Em uma zona consolidada, lembra? Está rompendo a zona consolidada, sendo que a gente ainda não viu esse padrão acontecendo hoje. Como a gente não viu esse padrão acontecendo hoje, ainda não é o momento de a gente fazer entradas, beleza? Nele. Eu falei lado esquerdo, Leandro? Desculpa, lado direito. Ó, agora acabou de romper o pavio da vela de 11,56, deixou o paviozinho na parte de baixo, é o que complica ainda mais a nossa entrada, mas vamos ver se essa vela terminaria vermelha. Se essa vela terminaria vermelha, esse padrão está funcionando. Se não,
ela não está funcionando, a gente evita fazer essa entrada com esse padrão. Ah lá. No EURUSD, a leitura da vela foi correta, né? Ela não conseguiu. Esse padrão vocês ainda não aprenderam o direito, tá, o Leandro? Mas já já explico melhor para vocês. Tá? Vamos só continuar olhando o gráfico para a gente fazer algumas entradas. Leonardo, desculpa. Eu já falo e ando e opero, mano. Quer que eu também leia? Também é sacanagem, né, pai? Mas é brincadeira. Lá no EURUSD, ela fez a leitura que a gente quis, tá bom? E agora surge uma velinha de força bem grande essa velinha aí, tá? Vamos ver se ela sai de uma simetria. Ela não tem simetria para sair, mas ela segura numa simetria lá em cima. Então, como ela não saiu de uma simetria, eu não posso pegar como você tem que provar stop loss. É um padrão que imperfeito. Vamos ver se ela respeita ou não. Se ela terminasse pequenininha assim do jeito que ela está, vermelha, poderia até acreditar numa vela de descanso, né? Tá, Luiz, você está no Euro. Deixa eu ver. Euro JPY. Tá, vou abrir outra aqui para você. Vou abrir aqui, ó, o GBP USD. Fael, tô com delay. Cara, só se for sua internet, mano. A galera tá com delay ou tá tudo tranquilo aí? Fala aí para mim, rapaziada. Um para sim, dois para não. Tô com delay aí, vocês? Ó, um está com delay, dois não está com delay, tá? Eu vou colocando um e nem sabe o que tá apontando ainda. Tranquilo. Então é só a internet, mano, provavelmente. Tá? Show. Vamos voltar pro gráfico. Olha aqui a velha de final de movimento de novo, ó. Lá no EURUSD, tá? Essa aqui tem características maiores de uma final de movimento. Mas ela não está respeitando. Ó, vamos ver se ela vai respeitar. Também nem tentamos pegar. Nossa, teria dado linda. Putz. Alguém conseguiu ver antes de mim, porque eu não vi, tá? Essa vela de final de movimento. Quem pegou, coloca um. Quem não pegou, coloca dois. Porque eu fui ver o chat, acabei não pegando a vela. Teve gente que pegou. Show. Ó, vocês viram, galera? Pai, show. Vai segurar. Vocês viram o que nós acabamos de fazer? Nós analisamos o padrão, validamos aquele padrão, mesmo não sendo perfeito, a gente conseguiu validar ele. Quando ele surgiu perfeitamente, a gente pegou. Agora, sabendo que o padrão perfeito e o perfeito está funcionando, eu posso arriscar, mesmo que ele não seja tão perfeito assim. Entende? Só eu saber o momento certo de arriscar. Mas vocês estão conseguindo pegar a ideia do que eu estou falando? De como funciona essa leitura gráfica? Já sei o padrão. Agora eu preciso encontrar ele no gráfico. Eu não tenho que forçar ele a aparecer. Porque se eu forçasse ele a aparecer, o que eu ia estar fazendo agora? Esse EURUSD, eu teria pego aqui o próprio vela caraca, medir em um como um put. Porque era uma vela... Pô, mas não parece uma vela elefante isso aqui? Seja sincero. Parece uma vela elefante. Mas você validou errado. Você não viu se o mercado estava funcionando vela elefante. Você só entrou porque era uma vela grande. Agora, você validando a vela, validando o gatilho, você sabe o momento de entrar no mercado. Ó, final de movimento USD, isso aí. Foi isso que a gente está falando agora, EURUSD. Não, a gente está falando de GBP USD. Calma, GBP USD. Não seria. Aqui eu não pegaria uma vela de final de movimento. Lembra, galera? A vela de final de movimento, olha só o contexto. Olha como o contexto é interessante. Vamos botar aqui uma simetria, aqui nessa vela aqui de final de movimento, a vela de... Qual o nome? Mediei 2. Colocando aqui, tá? Coloquei uma linha aqui só para vocês entenderem. Eu tenho uma sequência de vela verde que confirma uma vela de final de movimento. Só que olha que o movimento que a vela verde faz em mediei 1. Ela deixa pavio na parte de baixo, ganha força para cima, beleza? Ao ganhar força para cima, ela deixa pavio muito grande de cima, ou seja, tão grande pavio de cima quanto de baixo, ela volta para dentro da zona, tá? E depois ela surge uma vela de final de movimento. Seja sincero. Pelo que eu ensino para vocês, pelo que eu já falei para vocês, isso aqui seria uma entrada válida para um put na vela caraca, meio-dia e 3. 1 para sim, 2 para não.
Não seria. A vela precisa ser uma vela de força anterior. E se ela não é uma vela de força, não tem como fazer uma entrada acreditando no movimento de final de movimento. Entende? Porque se ela bate na zona... Ó, preste atenção, vamos para a lógica agora. Vamos para a lógica. Ela bate na zona. Ela não rompe a zona, segura a zona. Beleza? A próxima vela vai bater lá e não vai ter força para romper. Ela ainda não fez toda a força que ela deveria fazer para tentar romper aquela zona. E se ela bateu ali 1, 2 vezes naquela zona e ela não fez força o suficiente para romper aquela zona, ela pode romper como ela não pode romper. Mas ela não mostrou para mim sinal de fraqueza e nem mostrou sinal de força. Ela está indecisa. E se o mercado está indeciso no momento que ele precisa tomar uma decisão, por que eu vou tomar decisão para ele? Não tem sentido, né? Então, é basicamente isso. Ó. Mas olha que interessante. Surgiu uma velinha aqui. A primeira do movimento, que é a meio-dia e 4, né? Que seria uma velinha entre aspas. Se forçasse demais, forçando demais, seria uma vela de descanso, né? Mas aí não aconteceu nada, ela está segurando ali na zona. Essa vela aqui de meio-dia e 5 é uma vela que é maior do que as 4 anteriores, está segurando uma simetria e saiu de uma simetria também. Essa aqui se aproxima demais com uma vela de take profit stop loss. Está respeitando também. Tá vendo? Pegando a simetria lá, de meio-dia e 3, meio-dia e 4, meio-dia e 5. Agora lá embaixo, ó, simetria de meio-dia de 11h59, pegou ali, tá vendo? Tá vendo? Então, tipo assim, respeitaria um outro gatilho que a gente tem agora. A gente tem o gatilho de quê? Final de movimento funcionando e temos o gatilho de vela elefante funcionando também. Agora a gente precisa achar um momento de entrar essas duas velinhas aí, beleza? Ó, olha que interessante também como isso funciona que a gente está lendo agora, tá? Entra lá no EURUSD. Eu vou falar, fica tranquilo. Jackson, EURUSD. Olha essa vela aí de meio-dia e 5. EURUSD que eu estou falando. EURUSD. Olha a vela de meio-dia e 5. Ela saiu de uma simetria, buscou a simetria lá de 11,51, uma simetria um pouquinho mais atrás, mas buscou. Tá vendo? Saiu de um topo, buscou outro fundo. Respeitou também uma vela elefante. A mesma coisa que aconteceu no EURUSD. Então, ó, eu tenho uma entrada o quê? Válida para operar, que é a vela take profit stop loss. Está funcionando. Agora eu preciso encontrar elas acontecendo para poder operar. Tá? EURUSD, deixa eu ver. Ó, EUROGBP. Olha o EUROGBP. Tem uma boa zona ali de retração, a zona de meio-dia e 3, meio-dia e 4, meio-dia e 5. Todas essas zonas ali é uma boa zona para retração. Tá vendo? Caso ela venha pular, do jeito que ela está, não, ela tem que pular, tem que explodir. Pegando a simetria, daria para pegar uma retração. Como ela não pulou, veio no movimento trator, olha o movimento trator aí, para quem não sabe, não é uma entrada boa. Todas as entradas, galera, que a gente está fazendo, tudo que a gente está falando é tudo em M1. Tá? Eu não estou falando nada em M5. Tá bom? Olha que interessante, galera. EUROJPY agora, tá? Olha lá. Primeira do movimento sendo a meio-dia e 6. Segunda do movimento sendo uma negação barra força, rompendo a zona consolidada. Ali, tá vendo? A velinha de descanso aqui, ó, coisa linda, maravilhosa. Não vimos ela acontecer hoje. Não vou arriscar fazer essa entrada, beleza? Mas ela começou a aparecer no mercado, ó. Tá vendo? Se ela respeita, já é o terceiro gatilho que a gente tem para operar hoje, que tá funcionando, tá? Peguei no EUROGBP, peguei aqui, no EUROJPY, alegação barra força. Tá. Uma coisa, galera, que vocês têm que prestar atenção. Já falei isso para vocês, tá? Eu vou falar de novo, que é o intuito dessa aula. Vocês precisam validar o gatilho antes de entrar. Olha o que aconteceu agora. Velinha aqui no EUROJPY. Primeira do movimento, negação barra força, rompe a zona consolidada, vela de descanso, coisa linda, cenário maravilhoso. Lembra que eu falei no início? Haverá momentos que o cenário vai estar lindo, vela vai estar perfeita e você não vai pegar? Olha o que aconteceu aqui agora. Eu tenho certeza que alguém tomou um loss aí. Sabe por que tomou esse loss? Porque não está prestando atenção no que eu estou falando, está mais preocupado com o sinal do que no aprendizado. Então, ó, quero ver se vai ter coragem de falar aí.
O cara que pegou essa entrada aí, tomou o loss no Euro JPY, na vela de descanso, coloca o número 1 aí para mim. Vamos ver se o cara vai ter coragem. Se acusa, safado? Que eu até sei quem é, que o cara botou na hora ali. Então, não peguei porque não era a vez do movimento do trator. Patrick pode reforçar o posicionamento. Show, já reforço para você, Alexandre. Mas entende o que eu estou falando, galera? Essa leitura tem que acontecer. Se você não validar o gatilho, você vai tomar loss. Beleza? E tomar o loss aqui de bobeira, mas deixar de ser otário. Ó. Tá? Vamos lá. Vamos encontrar outros gatilhos aqui para a gente poder trabalhar. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Ó, EURUSD, quem estava atento nos gatilhos que eu tinha falado, pegou essa entrada aqui no EURUSD e pegou para a vela de meio-dia e 10, tá? Por quê? Olha a vela de meio-dia e 9. Que vela é essa aqui de meio-dia e 9, galera? Quem sabe me dizer? Coloca aí. No EURUSD, meio-dia e 9. Final de movimento. E qual o gatilho que a gente está operando que está funcionando hoje? Final de movimento. Quem pegou esse final de movimento, coloca aí número 1. Quem pegou, coloca número 1. Quem não pegou, coloca número 2. Show. Não importa. Perder a entrada faz parte do jogo. Mas eu quero que vocês entendam essa validação. Como funciona. Entendeu? Como está funcionando para a gente? Porque a gente já sabe qual gatilho que funciona. Então é isso que eu tenho que operar. Não tem que operar outra coisa. Ninguém pegou, né? Tá todo mundo esperando. Não, é até viável não ter pego, porque eu estava falando de outro ativo, né? Então, até viável não ter pego. Mas tu viu como funciona? Como tá pegando e tá funcionando? Tá vendo? Olha de novo o EURUSD. Acabou de acontecer de novo também lá, ó. O quê? Final de movimento. Ó, vela de meio-dia e 9, vela de meio-dia e 10 e vela de meio-dia e 11. Você vê que foi tudo no horário que a gente estava falando agora. Beleza? Leandro, não dá para me compartilhar a tela, porque eu quero que vocês vejam no gráfico. Não adianta vocês ficarem. Não estou falando de você, tá, Leandro? Mas estou falando para todo mundo. Não adianta vocês ficarem dependentes do meu gráfico o tempo inteiro. Eu quero que vocês comecem a desenvolver um olho clínico. E para desenvolver um olho clínico, vocês têm que olhar o paciente, não o médico toda hora. Entende? Então, uma hora vocês vão olhar eu fazendo, e uma hora vocês têm que fazer junto comigo. Para amanhã, depois, vocês fazerem sozinho e observar. E vai chegar um momento que você vai conseguir fazer sozinho. Esse é o critério de ensino das pessoas. As pessoas aprendem assim. Primeiro, você faz, elas olham você fazendo, depois vocês fazem junto com ela, depois ela faz, eu olho, e depois você faz sozinho. O que a gente está fazendo agora? Estamos fazendo junto. Beleza? Então, é olhar para o gráfico e tentar encontrar. É mais difícil, sim. Tem que se acostumar. Mas vai acontecer momentos que a gente tem que fazer isso, beleza? E vai ser assim para todos os gatilhos. Vou ensinar o gatilho, vou compartilhar a tela, vou tirar dúvida, depois a gente vai fazer junto, depois você vai fazer sozinho, vai me mostrar, e assim funciona. Assim funciona o negócio. Mas, ó, funcionou de novo o final de movimento. Beleza? Ó, de graça, ó, Euro JPY, não vi. Quem pegou essa no Euro JPY quando eu tava falando pra caraca? Meio-dia e 12. Boa, boa, boa. Tá vendo? Vocês estão começando a entender. Estão pegando movimento, estão começando a entender. Só que, olha, presta atenção, tá? Presta atenção no que eu tô falando. Não fica fora porque tá ganhando ninguém, não. Dando vitória, não. Olha para mim. Ela tá funcionando. O gatilho está funcionando. Mas vai chegar um momento dentro da sessão que ela vai parar de funcionar. Você que está atento a isso, beleza? Então, vamos continuar olhando, vamos aproveitar enquanto está funcionando, e já a gente vai começar a observar isso que eu estou falando para vocês agora. Beleza? Final de movimento, nossa. Ó, Euro GBP também, cara. Eu não peguei nenhuma. Quem pegou no Euro GBP? Olha lá, o Patrick, meu xará. Boa, xará. Pegou. Show. Então, tá vendo, cara? Uma vez que você entende isso, o mercado abre de uma forma na sua cabeça, mano, que é surreal. É surreal a forma que a parada funciona para você. E olha como funciona. A gente está aqui operando, tem 15 minutos. Coloca o placar de vocês aí para mim ver. Quanto vocês acertaram aí? Como tá o placar?
1x1, Paulo. 1x0, 0x0, que não pegou, né? 1x0, 2x0, 1x0, 2x0, 1x1. Ó, esse 1x1 aí que eu quero entender. Como vocês ficaram com 1x1? 4x1, Eliseu já mais arrojado. 4x5, 4x0. Show. Isso observando um gatilho. Tá vendo? E ó, outra coisa que vocês deram mole. Aqui já entraria uma vela-vela, ó, no Euro GBP. Agora é que eu vi. Show, tamo junto, pai. Ó, no Euro GBP. Final de movimento. Olha essa outra vela que surgiu. Que vela inserir essa aqui no 10, na meio-dia 13? Meio-dia 5x0 na aula, pai. Top, Marcos, é isso aí. O Marcos Paulo, 0x0. Mano, não fica triste porque tá no 0x0. Fica triste se você não entender a aula. Isso que você tem que ficar triste. Beleza? Se você está entendendo a aula e está conseguindo aplicar, você vai ter resultado. Fica tranquilo. Fernanda, exatamente, para Take Profit. Se ela vai Take Profit depois do final de movimento, e a Take Profit já mostrou que estava respeitando, era para você mais uma entrada como put. Teria dado gain de novo. Então, ó, olha como as coisas estão encaixando. Euro JPY. Tem uma zona ali de retração, né? Vamos ver como que ela vai ficar essa zoninha de retração para ver se é válido fazer entrada. Deixar o alarme pronto aqui. Ó, lá do GBP USD, vamos lá, corre lá agora. Eu tenho uma primeira, segunda, terceira do movimento. Essa minha terceira do movimento, ela é uma negação barra força, né? Ela não rompe a minha zona. Já que ela não rompe a minha zona, ela não é um padrão perfeito, né? Se é um padrão de força, ela bate na simetria e não consegue romper, não é um padrão perfeito. Mas vamos observar essa vela aqui. Se essa vela de meio-dia 17 terminar verde, é uma validação de um novo padrão, né? Então vamos ficar observando. Ó, Euro USD também agora, Euro ST, Euro JPY, desculpa. Ah, não, mas já parou ali, não tem mais nada pra gente. Deixa quieto. Galera, para quem não leu ainda, no e-book tem todos os padrões, tá? Ah, Patrick, eu comecei essa semana, eu tô perdido, não sei o que fazer. Fica calmo, relaxa, segura a periquita, que ainda tem mais uma semana a mais para vocês aprenderem e vocês vão pegar no decorrer da semana. E, ó, cadê quem foi que falou comigo? O rapaz que estava com dúvida sobre a vela de exaustão. Olha o Euro SD aqui. Euro SD. Sequência de vela verde. Olha a última vela como surgiu. Isso aqui é uma vela de exaustão, mano. Sequência de velas da mesma cor, com a última vela sendo bem maior do que as anteriores. O cara que estava com a dúvida na vela de ruído, olha o que aconteceu ali logo depois na meio-dia 16. Velinha pequena, né? Uma velinha ali de um doji, depois mais outro doji. Isso aqui são ruídos no mercado. Tá vendo? É válido eu fazer uma entrada aqui? Não, não é válido, porque não tem nada de interessante para mim. Mas isso aqui são os ruídos que você estava com dúvida. Beleza? Deixa eu ver aqui. Calma aí só um segundinho. Deixa eu ver. Ó, Euro USD ainda. Negação barra força. Tá vendo ali? Negação barra força. Não tá funcionando. Vamos ver se ela vai voltar a funcionar. Se ela começar a funcionar, é um gatilho que a gente tem para operar, né? Senão, a gente não tem mais nenhum outro gatilho para operar até então. Só os mesmos. Pedro, fala, Pedro. Considerei o Pedro. Pedro falou, não, Patricão, o que foi não? O que é não para mim que eu não entendi? A vela de meio-dia 18, é isso? Ficou vermelho no último segundo. Não, tô falando aqui, ó, a vela de meio-dia 18, ó. Meio-dia 18 no Euro USD é uma negação barra força, né? Só que ela terminou vermelha, então não fechou. Mas eu queria ver se ela ia fechar vermelho ou verde. Mas terminou vermelha, então não é nada.
Ó, nada, então é isso, galera. Vou fechar um pouco agora, tá? Vou parar de operar, vou responder as perguntas, tá? Ô, Pedro, levanta a mãozinha aí que eu vou voltar a responder a pergunta de vocês agora. Eu vou começar pelo Ricardo, tá? Fala, Ricardo. Fala, Ricardo. Ricardo Franco. Pode perguntar. Opa, fala, Patrick. Opa. Essa vela de exaustão calma aí, do Euro SD, ela se torna uma vela de exaustão quando ela alavanca muito e em seguida vem esse 2G? Não. O 2G é desconsiderável. É quando ela alavanca muito numa sequência. Isso aí tanto faz. Entendi. O negócio é a vela que fez. Isso. É o movimento que ela fez, que ela, tipo, explodiu. Esse é o movimento da vela de exaustão, então. Isso? Ela pode vir como uma explosão, ou ela pode vir no trator também, tá? Mas não muda nada. O que importa é o tamanho que ela fica em comparação anteriores. E sempre depois do primeiro e segundo movimento. Isso? Isso. Que a gente considera. Isso depois do meio-dia e 13, meio-dia e 14, e aí aqui ela explodiu. Isso aqui aí. A gente tem que ter essa visão de ver que é uma vela de exaustão, então. Porque ela é maior que os dois. Entendi. Beleza? A partir da terceira, né? Entendi, deu para entender, Patrick. Valeu, obrigado. Tamo junto. Fernando. Fernando. Opa, bom dia, boa tarde, Patrick. Bom dia ainda, né? É bom dia ainda. Tá, boa tarde, eu sou meio-dia 3. Eu não almocei ainda. Tá certo. Aqui na vela, no Euro SD, na vela de meio-dia, né? Tem uma vela Take Profit, não sei, ou se é uma vela de exaustão. Não, exaustão não é porque é uma vela vermelha antes, né? Aí tem esse final de movimento. Sim. Qual a probabilidade dessa vela de meio-dia 2 ir buscar o pavio dela e continuar rompendo? Mano, então, isso é muito relativo. Muito subjetivo. A probabilidade é pequena, cara. Não é tão grande assim, não. Porque, tipo assim, eu já vi no vídeo seu lá do YouTube, não sei se foi seu ou do Felipe, né? Às vezes aparece um padrãozinho assim, a próxima vela continua buscando e vocês entram com put. Depende, entendeu? Então, depende do movimento dela, entendeu? E do que ela tá Se ela representando buscar hoje. Se ela buscar esse pavio no pulo, daí vocês entram. Sim, aí sim. Mas também lembra do que eu estou falando para vocês hoje sobre análise do mercado para ver qual gatilho você vai usar? Sempre validar primeiro. Validar primeiro. Quando você valida, você sabe se é preciso esperar um pulo ou não. Entendeu? Entendi. Beleza, fechou. Validação. Nada. Ronaldo Costa, pode perguntar. Valeu. Ronaldo ou Ronildo? Ronildo, desculpa. Já falei, tá né? Quer que eu pense é muito. Não, tá de boa, porque você podia ter outro. Não. Não, Patrick, a minha dúvida aqui é uma dúvida assim, mas eu já estou vendo vocês falando aí. É o final de movimento aí. Ó, essa no Euro SD aí, que o colega aí acabou de dar um exemplo dela aí, de meio-dia, né? Eu pensava que final de movimento era tipo assim, como se fosse uma tendência e desse aquele final de movimento. E eu estou vendo você dar muitos exemplos aí hoje de só uma vela já deu uma vela de força e tal, e deu o final de movimento, você já entraria nesse caso aí como put, né? Minha dúvida é essa, precisa ser numa tendência ou segunda vela já sabe? Não precisa ser uma tendência muito forte, não. Apesar de que quanto maior a tendência e a vela de movimento acontecer, maior a probabilidade. Mas como a gente conseguiu validar o produto, ó, validar o gatilho, validando o gatilho com uma entrada de força já dá para fazer tranquilo. Entendeu? Acho que entendeu. Não respondo mais.
Show. David Teixeira, pode perguntar. Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Deixar um para cima, não, por favor. É porque você bloqueou, entendeu? David Teixeira. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Cristiano, pode perguntar, Cristiano. Fala, Patrick, beleza? Opa, pode falar. Patrick, você falou ali da validação dos gatilhos, certo? Sim. Essa análise ela é feita, por exemplo, ali ao vivo, que está acontecendo agora, ou eu posso pegar um período, por exemplo, agora, 12h26, eu posso pegar lá, meio-dia, aconteceu o padrão, deu certo, é válido também, ou é feito tipo uma análise antes da entrada? Na hora ali. Tipo assim, tu quer validar um gatilho que valide, tipo assim, 2 minutos antes, 1 minuto, no máximo. Ah, beleza. Menos dos 5 minutos, normalmente. Tá bom? Beleza? Show. Pedro Roberto, tudo bem? Pode publicar. Pedro Roberto, vamos lá? Opa, é porque você me desmutou, eu mutei sem querer. Patricão, é o seguinte, sobre a vela de negação barra força, quando você observa a vela, quando você está olhando vários pares, você não se atenta, por exemplo, agora, quando a gente estava vendo, parecia ser uma negação barra força. É isso que eu queria te perguntar. Ela estava negando no vermelho, só que aí a força compradora foi tão forte que ela voltou e ainda virou verde. Ou seja, é muito mais forte para verde. Só que ela fez isso no último segundo num movimento de explosão. Ainda continua sendo uma negação barra força? Cara, aí que tá. Aí que eu te falo que é muito importante a gente estar no gráfico ao vivo. Dependendo ali, eu nem pego, mano. Porque o que acontece? Qual é o problema do movimento de explosão? O movimento de explosão, ele, ao mesmo tempo que ele explode muito rápido no movimento, ele faz esse mesmo movimento ao contrário. Então, tipo assim, se ele fez esse movimento todo em 2, 3 segundos, a probabilidade é que a próxima vela já desça vermelha de uma vez só. Então, por isso que quando você falou, essa aqui é uma vela de negação barra força, eu falei, não, porque explodiu no último segundo. Ah, sim. Entendeu? Sim, entendi. Foi isso que eu tava dizendo. Foi isso que me por gerou isso que essa é importante, dúvida. isso é show. É por isso que é importante você estar olhando sempre ela quando tá movimentando, né? É que nesse caso eu não vi, eu já vi ela pronta, né? Ela tem que vir no movimento trator e virar verde, aí ela é uma força, né? Não, tipo assim, ela não precisa, ela pode até explodir, não tem problema ela explodir. Mas Mas toda tem que essa ficar. explosão de sair do vermelho pro verde, ficar verde do nada, é um movimento muito volátil. Tô ligado. Entendeu? Beleza. Nada. Alexandre? Que boa tarde. Eu achei muito interessante aí essa questão da análise, né, do mercado que você passou aí, aprendi muito com isso, e eu gostaria de pedir, né, se você puder depois só reforçar um pouco mais a respeito disso aí, e inclusive eu queria que se você pudesse dar uma olhada agora no GBP-USD, na vela de 12h24, e só falar se essa vela é um take profit stop loss ou eu visualizei errado. Ela tem que sair de uma simetria e buscar outra. Ela até para numa simetria, mas da onde que ela sai, que eu fico mais complicado de pegar, né? Aí eu consideraria um padrão imperfeito. Aí, nesse caso, tem que ver se ela está respeitando o dia. Mas sobre reforçar, pode ficar tranquilo que eu vou estar reforçando sempre aí. Fica de boa. Beleza. Beleza? Valeu. Nada. Galera, quem levantou a mão, diminui, abaixa a mão, por favor, para eu saber quem é quem. Lorenzo, pode falar, Lorenzo. Ô, Patrick, se no começo da minha sessão um padrão não estiver respeitando e depois ele começar a respeitar, eu posso operar ele? Pode. Deve. Que nem no começo da aula aí, o descanso não estava funcionando. Aí agora no Euro-USD ali, eu acompanhei aquelas duas velas ali, ó, de final de movimento, e respeitou. Ali no meio-dia e 17 e meio-dia e 19.
Show. Então, pode, sem problema não. Deve fazer isso ainda. Então, beleza. Então, valeu. Nada, tamo junto. David Teixeira, pode falar. Calma aí. Bom dia. Opa. Eu queria perguntar o seguinte: quando você valida em uma paridade, automaticamente você valida ele para os outros também? Mano, ótima pergunta mesmo, cara. Quando eu valido uma paridade só, eu valido todo o mercado. Eu não valido só ali, não. Bacana. Mas isso é muito de cada pessoa. Porque tem gente que valida só no que. Por isso que eu evito pegar muitos pares. Eu fico 2, 3, 4 pares no máximo. Que ali eu consigo dar uma atenção total nos pares que eu preciso ver. Entende? Mas é uma ótima pergunta. Mas eu valido em todos. Beleza. Beleza? Lourenço já foi. Carlos, pode falar, Carlos? Aragão? Assim, ó, a minha pergunta é sobre retração após vela final de movimento. Eu prestei atenção que hoje mesmo e ontem, que tem uma pequena zona de retração após a vela de descanso, tipo aqui no EuroGBP, aí na de 12,54, que foi abordada antes, criou uma pequena zona de retração em 4 velas, entendeu? Aí eu já prestei atenção nisso. Depois, na vela de descanso, apareceu uma pequena zona de retração com vela pequena, não com vela grande. Eu queria saber se essa zona de retração é uma zona válida. É válida sim, tá? Só que aí você tem que analisar o outro conjunto, a abertura da vela e a movimentação que ela está fazendo. E qual é a próxima zona? Você vai pegar isso melhor na próxima semana, que a próxima semana a gente vai falar sobre zona e movimento, né? Quando a gente fala de zona e movimento, a gente fala de retração. Então, eu vou botar o foco total na retração semana que vem. Aí, mas é válido sim, tá? Obrigado. Odair? Opa, tá ouvindo, Patrick? Eu sim. Ô, Patrick, Take Profit na EuroGBP, meio-dia 21. Ela vinha no movimento de alta ali, isso, saiu de uma simetria, só que ela parou na outra lá embaixo, cara. Eu entrei nela. E levei um loss aí, lógico. Que você me diz dessa Take Profit aí? Então, já tinha validado, né? Tinha validado, estava dando certo. Mas isso que eu ia falar para vocês, eu tinha falado, mas eu acabei a gente não analisando. Não é porque ela está validando naquele dia que ela vai funcionar o tempo inteiro, né? Uma hora ela vai parar de funcionar. Como outros gatilhos vão funcionar também. Aqui será aquele famoso loss aceitável. Eu até não peguei ela de abertura, porque ela saiu e buscou a zona lá embaixo, ó, a de retração ali, as anteriores ali, ó, meio de 5, meio de... Aí ela buscou e eu peguei ela um pip acima antes de fechar aí, ó. Nossa. Entendeu? Uhum. Aí peguei ela, ela pulou e eu peguei. Aí depois ela foi lá em cima, ficou verde, que deixou esse pavio aí ela desceu. Falei, que filha da mãe. Às vezes ela faz essa loucura mesmo, mano. Mas é uma take profit essa aí, né, irmão? Take profit. No caso aí, como eu entendi, eu vi várias perguntas aí. Até eu entendi assim. Ela anterior a take profit, ela é uma vela de cor inversa, né? Isso. Porque no caso, né? No caso da exaustão, eu entendi que é diferente. As anteriores é de cor semelhante, né? Então é o que diferencia uma da outra, que eu já vi assim, segundo os comentários, o que você falou e as perguntas. Então tem bastante gente com dúvida, até ontem eu estava comentando, eu falei assim, ela é assim, anterior a Take Profit, ela é uma vela de cor inversa, né? Que ela veio verde e depois ela ficou vermelha. Saiu de uma simetria e foi para outra. É isso, né, meu irmão? Isso, tá perfeito, tá certinho. Eu tô manejando mesmo lógico com você. Tá de boa. Só que aí Obrigado. aquilo, aí como a gente já validou e viu que ele funcionava, a gente aproveitou o máximo. Já tinha acertado 3, 4 seguidas, tá vendo? Quando ela parou de funcionar, já tava de meta cheia. Exato.
É. Mas tamo junto, mano. Júnior Teixeira. Júnior Tex. Acho que é Teixeira, né? Pode falar. Fala, Patrick, beleza? Beleza, meu brother? Você? Beleza também, graças a Deus. Patrick, eu sei que você já falou várias vezes da questão de validar o par com entrada de gatilho, só que eu acho que na hora que você explicou direitinho, eu tive que sair do computador e eu acabei não vendo. Você pode explicar de novo, por favor, que eu não entendi exatamente a finalidade e como é que faz? Por favor. Tá, vamos lá. Sobre isso que o Júnior falou, eu quero deixar claro uma coisa para todo mundo, mano. Patrick, não tenho problema em explicar 60 vezes a mesma coisa. O que eu não quero é que vocês saiam daqui com dúvida, beleza? Se eu tiver que explicar 3, 4, 5, 6, 7 vezes, eu vou explicar. Mas não saiam com dúvida, beleza? Não tem problema você perguntar de novo. Então, vamos lá. O que é a validação dos pares? A validação dos gatilhos? Nós temos 8 gatilhos. Subimos para 10 gatilhos hoje. Agora temos 10 gatilhos operacionais. 10 gatilhos não significa que os 10 gatilhos vão funcionar todos naquele momento que você vai operar. Você tem que identificar qual gatilho utilizar. Até porque o nosso gerenciamento são 3 lojas. Eu tenho 10 gatilhos. Então, ou seja, quem sabe o que acontece muito com vocês, provavelmente já aconteceu, se já aconteceu, coloca um aí, coloca 2 se não aconteceu. Mas coloca um que eu já sei que aconteceu com vocês. Tu for lá na Take Profit, tomou loja. Final de movimento, tomou loja. Foi lá na Vara de Descanso, tomou loja. No quarto, você começou a olhar o mercado, viu que começava tudo a dar certo. Caraca, esse gatilho dava certo, pô, mas eu já estou não tenho mais dinheiro para operar. Isso acontece porque você não validou o gatilho que você estava olhando. Você abriu o gráfico, você viu o primeiro gatilho que apareceu na tua frente, você entrou. Você não sabia se estava respeitando ou não. O que é validar o gatilho? Validar o gatilho é você abrir o gráfico, você observar o gráfico andando, estou falando gráfico passado, andando, e ver qual gatilho está funcionando. Você vai observar a vela de final de movimento. Ela acabou de funcionar, aparecer na tua frente. Funcionou, aquele gatilho está validado. O mercado está respeitando o final de movimento que acabou de acontecer na sua frente. Na próxima eu vou operar. Patrick, na próxima eu tomei loja. Às vezes acontece você dar o azar de pegar ver a última vela do final de movimento funcionando e a próxima para de funcionar. É só eu multiplicar o gatilho de novo. E vou ver qual gatilho está funcionando agora. O gatilho está funcionando. Vou usar esse aqui. Você vai lá, pum, deu gain. Esse gatilho está funcionando. Apareceu esse gatilho de novo. Vou usar esse gatilho, mas se aparecer para mim de novo, exemplo, uma final de movimento, vou operar? Não. Porque o mercado já mostrou que eu tomei loja naquela análise, eu vou fazer por quê? Vou usar de novo a Take Profit. Mas apareceu depois da Take Profit, apareceu ali sei lá, uma vela de descanso. Vou operar? Não, não vai. Porque não apareceu ainda a vela de descanso, eu não sei se está respeitando ou não. Eu vou esperar para ver se ela vai respeitar. Se ela respeitar, na próxima eu pego. Porque aí eu sei qual o gatilho que funciona, qual gatilho não funciona. Perfeito. A longo prazo, só para complementar, tá, galera? A longo prazo, todos eles funcionam. Só que terão dias que um gatilho funcionará e outro não. É só isso. Entendeu? Beleza. Perfeito. Nada. Obrigado, Patrick. Nada. Luan Henrique. Uma só, mano. O iPhone, o West tá perguntando, uma só já é o suficiente. Pode falar, Luan. Uma. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Daniel Júnior. Gostei da foto, Daniel. Opa, boa tarde. Tá me ouvindo? Boa tarde, tô sim. Beleza, Patrick. Nessas entradas que a gente olhou durante a aula, né? Igual, eu estava olhando no gráfico, aí quando falava, na outra paridade ali tem tal gatilho. Aí, eu sempre chegava e já tinha passado, né? Aí, nessa questão de visualização, você acha melhor, da gente visualizar em várias abas, as 3 ou 4 que a gente estiver olhando de uma vez, colocar as 4 pequenininhas assim na tela, né? Ou uma por uma mesmo, que cara, eu sempre... Eu normalmente olho uma por uma. Eu fico trocando, né? Mas se você quiser botar as 4 juntas, não tem problema nenhum. Não, beleza. Tá bom? Tranquilo. Nada. Alberto, dou-lhe uma. Professor. Boa tarde. Boa tarde. Bom, senhor.
Professor, só para mim ter uma visão mais clínica mesmo aqui, para operar esses padrões realmente eu tenho que olhar, né, o passado, fazer um deck test para saber se realmente está respeitando os gatilhos. E para mim ter uma visão mais clínica aqui, os gráficos e a vela como ficam bem pequenininhas, como é que eu faço para ter uma visão bem mais concreta, para poder Não, entrar só na... você ampliar o gráfico, para tu olhar, entendeu? Tu tá operando pelo celular? Não, PC. É só você rolar o negócio para frente e para trás, pô. No mouse, ó. Que ela fica grande. Entendeu? E outra, você não tem que olhar o gráfico passado, tá? Tem que olhar o gráfico presente. Lembra? É validar o gatilho, não backtest. Backtest é para você saber se um padrão funciona. Diferente se ele vai funcionar naquele momento. Entendeu? Entendi, A professor. longo prazo, eu faço um backtest de um padrão, final de movimento. Eu vou ficar 6 meses olhando aquele padrão para ver se ele vai funcionar. Aí é um backtest. Agora, análise do mercado. Você vai olhar no mercado, naquele momento, qual o padrão está funcionando ali, para você operar. Mas já no atual ou olhar no passado? Olhar no atual, No né? atual. Colado no na atual. testa. Colado na testa. Ele aconteceu na sua frente, você olha, funcionou, você vai operar na seguinte. Beleza. Tirado dúvida, valeu, professor. Obrigadão. Tiago Santos. Tá acabando, tá, galera? Falta depois do Tiago Santos, tem o Diego, a Alain Patrick. e a Karine. Pode falar. Boa tarde, meu amigo. No EURUSD, meio-dia e 24, seria uma vela de exaustão? EURUSD. Meio-dia e 24. Não. Seria um take profit loss? Se ela sair de uma simetria, buscou outra assim, senão é vela de Ela mentira. buscou uma simetria muito lá atrás. Bem lá Nesse caso, atrás, nesse caso, eu não pegaria a simetria, porque eu acho muito distante. Mas lembra, muito a vela de exaustão, ela tem que ser exaustiva. O que é exaustiva? Ela tem que estar cansada de ir para o movimento, para o mesmo lugar. Ou seja, vem numa sequência de vela. Se ela não vir numa sequência de vela da mesma cor, não é uma vela de exaustão. Entendi. Beleza? Então essa seria uma vela invalidável. Uma vela de dúvida. Isso aí. Tá mais próximo de uma vela de final de movimento, ó, uma vela de take profit stop loss do que qualquer outra coisa, mas não é. Não operaria, no caso. É porque a take profit também ela sairia de uma simetria e iria até outra, correto? Exato. Só que está muito distante, então era melhor validá-la como uma vela inoperável. Exato, melhor. Perfeito. Obrigado. Nada. Diego Rufino. Boa tarde, Patrick. Patrick, Boa só tarde, confirma para mim uma coisa. Ela vem, a EURUSD aí mesmo, ela vem de um movimento da meio-dia 31, meio-dia 32. Essa meio-dia 33, ela é confirmada como uma vela de final de movimento, mesmo que a outra ao lado fez ruído? Sim. Porque então, no caso, eu peguei bem, porque eu peguei ela logo na retração embaixo, para acreditar que ela subiria. Então, eu fiz certo, né? Fez. Só que quando você pegar essa final de movimento, se concentra nas simetrias mais próximas, tá? Essa é uma vela de final de movimento, tá certa a sua entrada, mas ela pegou uma simetria muito lá atrás, então ela fica mais arriscada. Então tá bom. Valeu, Patrick. Nada. Alain Push, sei lá. Putz. E aí, professor? Bom, Tranquilo? Nesse mesmo par que o Diego falou aí, aqui na meio-dia 33 deu o final de movimento. Eu peguei na retração aqui embaixo, na meio-dia 34. Deu gain. Eu poderia apostar num call para meio-dia 35? Tá, apostar não porque você não é apostador, você é operador. Não, Começa por aí, tá errado, gente. Tá errado aí, começa. Tá errado, Pegar uma retração ali, poderia pegar, mas ali é outro critério. Como eu falei, semana que vem você vai ter um foco maior na retração. Aí essas duvidazinhas você vai tirar lá, mas poderia ter pego sim. Ah, beleza. Nada. Aí Karine, oi? Só para finalizar, aí se essa vela de meio-dia 35 finalizou aqui nessa simetria da meio-dia 34 e 33, eu poderia acreditar que ela estaria numa resistência e ia descer para baixo. Não, aí você entra só porque ela bateu na resistência. A gente não opera assim. Entendi. Tá bom? Tem que ter mais validação. Tá? Karine?
Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Boa tarde, Patrick. A minha Boa tarde. dúvida é, um moço aí te perguntou, eu esqueci o nome dele, sobre a vela Take Profit. Eu queria saber, que eu não entendi muito bem a sua resposta, se está certo que ele falou sobre da vela anterior a Take Profit ser uma cor oposta, ou isso não tem nada a ver? Olha, quando você tem uma vela de Take Profit Stop Loss, que a vela da cor oposta, anterior a uma cor oposta, você tem uma certeza maior que aquilo é uma vela de Take Profit Stop Loss. Por quê? As pessoas confundem muito Take Profit Stop Loss com vela de exaustão. A vela de exaustão, ela vem com uma sequência da mesma cor. Então, o que ele quis dizer? Eu tenho certeza que essa aqui é uma vela Take Profit Stop Loss, porque ela não vem numa sequência de cor. Ela vem numa sequência de cor oposta. Entendeu? Aí eu falei, não, perfeito, é isso aí. Isso tem uma validação a mais do que ele estava fazendo. Entendi, Entendeu? mas também pode acontecer sendo da mesma cor? Pode. Só não pode ser, tipo assim, 4, 5 velas. Aí já não é. Se for uma vela e a próxima sim, aí beleza. Entendi. Só Tá bom? isso. Nada. Obrigada. Galera que levantou a mão, já baixa a mão aí, pô, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Nem sei que mais conte que eu tô. Ronildo. Pô, vocês também têm um nome bonito, hein, rapaz? Pode falar, Ronildo. Boa tarde, professor. Boa tarde, pai. Só confirmar um padrão aqui no EuroJPY, a vela de meio-dia de 35 seria um candle de descanso, certo? Meio-dia 35, aonde? O EuroJPY. EuroJPY, calma aí. Meio-dia de 35? Isso. Ué, euro JPY, calma aí, não tá aberto. Tô viajando. 35, sim. Seria. Então, esse seria um padrão perfeito de candle de descanso. Para ser perfeito, ele tinha que ter uma simetria próxima. Mas é um padrão muito bom. Entendi. Tá bom? Beleza. Nada. Okay, obrigado. Eu já ia pular o Luan. O Luan já tá maior tempo com a mão levantada, eu não sabia que ele tava com a mão levantada. Tá, vou pro Deb, depois o Luan. Vai, Deb. Deb. É Deb? Deb. Dou-lhe uma, Deb. Dou-lhe duas. Foi mal, eu não tinha acionado ali o microfone. Nada, tá tranquilo. Pode falar. Sobre a vela Take Profit, ela pode ter do lado oposto uma sombra mínima? Pode. Problema não. Significante, né? Sombra mínima, até sombra grande, não muda nada, não. Ah, é? Porque ela deixa aquele pavio, né? Ela tenta romper a zona, volta deixando um pavio considerável. Ela pode ter do outro lado, pode ter pavio? Pode. Oposto, né? Não, não. Na vela Take Profit si. Na dela Take Profit si. Precisa falar na anterior. Na em si, ela pode ter pequena. Bem pequenininha, tá. Valeu. Tá bom? Nada. Luan Henrique, vamos lá. Manda boa. Pra gente ir pra casa. Aqui é a braba. Manda braba, vai. Ô, Luan, cadê tu, Luan? Luan? Tem que apertar para desmutar o microfone. Se você estiver aí, tá me ouvindo. Alô? Não, já desmutei o microfone dele já. Então é isso, rapaziada. O Luan não está aí, não quer responder, não quer resposta à pergunta dele. Vocês estão aí, então de prova que eu estava esperando ele responder, mas não respondi. Rapaziada, lembrando vocês o seguinte, tá? Para melhorar ainda mais o conteúdo que serão entregue para vocês, a gente adquiriu 2 aulas extras, tá? 2 aulas extras, não, 2 módulos para vocês. E quais são os módulos? Segundas e terças serão as aulas de mindset, com o Felipe e comigo, beleza? Agora,
quarta, quinta e sexta terão aulas, serão plantões de dúvidas, aonde o Jorge, que é um aluno nosso, que já é consistente também, está no mercado, vendo do mercado, ele vai estar aqui junto com vocês, tirando a dúvida que vocês tiverem sobre gerenciamento, sobre qualquer dúvida sobre o mercado, se vocês tiverem, vocês podem trazer para ele também. Ou seja, vocês vão ter um momento para responder as dúvidas nas aulas, momentos para responder a dúvida no nosso privado, tanto o meu, do Felipe, quanto do outro professor. Tem também o nosso suporte para tirar dúvidas de vocês. E, além disso tudo, vocês têm também o plantão de dúvida para tirar dúvidas de vocês. Ou seja, só fica com dúvida quem quer, pai. Quem não quer, quem quer tirar dúvida, vai tirar dúvida. Porque, pô, é basicamente impossível vocês ficarem com alguma dúvida. Seja sincero comigo, beleza? Então, tá montado? Não. Vocês estão me ouvindo, né? Eu estou falando à toa sozinho. Estão me ouvindo? Fiquei na dúvida agora. 1 ou 2? Ouvindo? 1? Ah, sim, show. Então, galera, é isso. Hoje a gente fez algumas operações. Quem já fez as operações tiveram um bom resultado, parabéns. Quem não fez as operações, na próxima faça junto com a gente também. Deixa o resultado de vocês lá no grupo, por favor. E também deixa o feedback da aula, como foi também, para a gente poder saber como que foi, se estão gostando ou não. E é isso, rapaziada. Bom resto de dia para vocês. Bom início de semana, né? Que hoje é segunda-feira. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Valeu? Fica na paz, galera. Tchau, tchau.